E para isso, eles expunham a sua família. Eles expunham a sua família. E você vai olhar para mim e vai dizer, pastor, mas eu aprendi lá na igreja católica que Maria morreu virgem. Mas eles mentiram para você. Isso é mentira. Não é isso que a Bíblia fala. É muito importante você prestar atenção no que o texto está dizendo. Você está lendo a Bíblia junto comigo. Vem este homem que era do templo. E ele disse, não é esse o filho do carpinteiro? Filho de José? Como é que estão dizendo que ele é o filho de Deus? Se o pai dele é o José. Não se chama sua mãe Maria? Como que ele é o filho de Deus, se o pai dele é o José, a mãe dele é Maria? E os seus irmãos? E ele usa a ponta, porque eles estão lá. E os seus irmãos, olha aí o Tiago, o José, o Simão e o Judas. É todo mundo aí, ó. Filhos de José e Maria. Como Maria morreu virgem, irmão? Se ela tinha um monte de filho. Tem muita gente mentindo para você faz muito tempo. Jesus, escute isso que eu vou te ensinar. Ele é o unigênito filho de Deus, ou seja, o único. Mas de Maria, ele é o primogênito, ou o primeiro. Depois dele, ela teve 9 filhos. 4 meninas e 5, aliás, 4 meninos e 5 meninas. E isso está na Bíblia. Mas ninguém conta isso para você, né? Tem alguns que dizem, não, é que a Bíblia fala irmãos, porque eles eram todos irmãos, então, na verdade, eles eram primos, mas daí a Bíblia chama eles de irmãos. Não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós, escute o que ele fala. E não estão entre nós todas as suas irmãs? O cara dá um relatório aqui da família de Jesus, irmão. E eu quero que você entenda o texto e o contexto. Então, quando o cara vem falar da família de Jesus, ele está falando isso para dizer que Jesus é mentiroso, porque Jesus afirma ser o filho de Deus. E ele diz, ele não é o filho de Deus, porque o pai dele é José, a mãe dele é Maria, as irmãs dele estão todas aqui, tá aqui os 4 irmãos dele, como é que ele é filho de Deus? Tá vendo? Como você está aprendendo? Eu estou te ensinando você a ler a Bíblia. Olha como é importante. Então você está aqui hoje aprendendo a verdade. Por isso muita gente não gosta do pastor Sandro, porque o pastor Sandro ensina a verdade para você. O que a Bíblia diz. Não é o que eu acho. O que eu acho não interessa. Tem muita gente mentindo para você. Você está sendo enganado a tua vida inteira. Mas hoje o Espírito Santo está abrindo os teus olhos. Está abrindo o teu entendimento. E você está percebendo através da pregação do Evangelho coisas que você não sabia. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas todos estão aqui hoje ouvindo a verdade. Você que veio, você está ouvindo a verdade. Você está aprendendo a Bíblia. Você está aprendendo que você está ouvindo mentira há muito tempo. Então a gente continua. No verso de número 57 diz assim, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, escuta o que Jesus fala para o cara. Não há profeta sem honra, senão a não ser na sua pátria e na sua casa. Ninguém lá acreditava que ele era o Cristo. Não acreditavam nele. Nem a sua família não acreditava. Você imagina os irmãos dele, que cresceram com Jesus, que brigaram com Jesus por causa de um pedaço de pão, quem sabe? Discutiram com Jesus em função de qualquer coisa. Não sei, familiar, eu creio que Jesus não, né? Não sei. De repente, Jesus sai de casa. E quando ele volta cheio de poder, cheio de autoridade, pregando o evangelho da salvação, inclusive para a sua família. E os primeiros que não acreditaram nele foi a sua própria família. Sabe quando você lê aqui no verso 55? Veja aqui no verso 55. Você lê o nome dos irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Judas foi aquele que escreveu a epístola, está lá uma página antes do Apocalipse, Epístola de Judas, irmão de Jesus. E quem escreveu o livro de Tiago, também irmão de Jesus, está aqui também. Sabe quando que eles se converteram? Eles se converteram quando Jesus ressuscitou. Você sabia disso? Isso aí é história. Isso aí a gente estuda para aprender. Eles se converteram quando Jesus Cristo ressuscitou da morte. Eles estavam naquele grupo que foi que encontrou Jesus, quando Jesus volta no primeiro dia. Entendeu? Então ali eles viram Jesus ressuscitado. E aí então eles acreditaram.
que Jesus realmente era o Filho de Deus. Até Jesus morrer, 3 anos, ninguém botava fé da família que ele, mesmo vendo os sinais. Mesmo percebendo tudo que ele falava, tudo que ele fazia, os caras não acreditavam em Jesus. Muita gente não acreditou. Conviveu com Jesus, viveu com Jesus. E a incredulidade os impediu de serem alcançados pelos milagres de Jesus Cristo. A incredulidade deles os impediu de serem alcançados pelos milagres de Jesus Cristo. Então, quando eu e você observamos que no verso de número 58 está escrito assim: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então vem a nós o pensamento no nosso coração que faz com que eu e você entendamos porque muitos não são alcançados pelo milagre, porque muitos não são alcançados pelas maravilhas, pelas coisas extraordinárias, né? Porque eles não conseguem acreditar. A Bíblia diz, e eu quero que você preste atenção, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem muita gente que convive com Jesus, tem muita gente que vive com Jesus, muita gente, mas não crê em Jesus. Não crê. Não acredita. De verdade, de fato. Não crê. Ele olha e fala: será que isso aí? O pastor falou desse negócio aí, mas eu não sei. Acho que o pastor tomou muito café hoje, ele está inspirado. E acho que eu não sei, não. Esse negócio aí eu não boto muita fé. Quer ver uma coisa que as pessoas não acreditam? Quer ver? Vou te dar um exemplo. Você quer um exemplo de uma coisa que a maioria das pessoas não acredita? É quando o pastor ora e abençoa a água que você coloca aí. Muita gente não acredita nisso. Duvida. Sabia? Muita gente não acredita nisso. Que um copo de água pode curar alguém. Muita gente não acredita. E você vai dizer assim: mas pastor, quando que Jesus se utilizou de algo para fazer um milagre? Jesus não precisava disso. Não? Tem certeza? E quando Jesus cuspiu no chão, irmão, e fez um barrinho e colocou no olho do cara? Por que ele fez isso? Eu te pergunto. Por que ele fez isso? Eu pergunto para você. Jesus não podia tocar no olho do cego e falar: veja, e o cego vê? Pergunta que eu faço para você. Mas por que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e passou nos olhos do cara, irmão? Eu te pergunto por que ele fez isso. Você já parou para pensar? Jesus se utilizou de algo. Por que o apóstolo Paulo usava os seus lenços? Está lá em Atos. Né? E a Bíblia diz que ele ungia os lenços. E as pessoas levavam os lenços, os aventais do apóstolo Paulo. Não estamos nem falando de Jesus. E quando colocava o avental sobre o doente, ele era curado. Quando colocava o lenço sobre um endemoniado, ele era liberto. Eu te pergunto, por que dava certo, irmão? E a água não pode? Eu pergunto para você. A água não tem base bíblica. Quem disse que não tem? Então por que muita gente não é curado quando pega aquele copo de água com fé, ora e bebe com fé? Você já viu quantos testemunhos de pessoas que foram curadas assim? Mas tem muita gente que não acredita. Quanta gente, certa vez eu fiz aqui uma prova, quando começou a pandemia. E eu falei: você vai preparar um balde de água de noite, eu avisei antes. Eu vou orar, você vai pegar essa água, você vai lavar a frente da calçada, teu portão, tu vai cagar essa água aí. E a doença não vai entrar na tua casa. Quem lembra quando o pastor fez antes da pandemia? Eu duvido, porque até agora não teve nenhuma pessoa que fez e morreu alguém da sua casa. Eu duvido. Se fez e morreu, você pode falar: pastor, eu fiz e minha mãe morreu. Duvido. Eu disse que não ia entrar na casa de ninguém que fizesse isso com fé. Mas tem gente que não acredita. Duvida. Tira sarro. Dá risada. Entendeu? É bíblico. Isso é bíblico. Está na Bíblia.